Olá, começa agora o Revista TST, o novo programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho. De um jeito dinâmico e interativo, você acompanha os principais julgamentos e tudo o que acontece na mais alta corte trabalhista do país. E na sua revista eletrônica de hoje, SDI1 decide que bancário do HSBC não deve receber adicional de risco por fazer transporte de valores. Pleno do TST define o índice de preços ao consumidor amplo e especial como fator de atualização de créditos trabalhistas. No quadro Quero Post, o trabalho dos condutores de veículos de emergência e os direitos desses profissionais. E conheça o Núcleo Permanente de Conciliação do TST, voltado para negociação e tentativas de acordo em nível nacional. O Revista TST começa agora. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST aceitou o recurso do banco HSBC contra a decisão que determinou o pagamento de adicional de risco a um trabalhador que fez transporte de dinheiro para o banco sem escolta de segurança. No julgamento, a principal discussão foi o tipo de reparação que deveria ter sido solicitada no caso: o pagamento de adicional de risco ou de indenização por dano moral. A vigilância ostensiva no transporte de valores de instituição bancária deve ser realizada por empresa especializada. É o que estabelece a Lei 7.102 de 1983. O recolhimento diário de grande quantidade de dinheiro dos estabelecimentos financeiros deve ser realizado obrigatoriamente em veículo especial da própria instituição bancária ou da empresa terceirizada contratada e com a presença de 2 vigilantes. Mas em um caso ocorrido em Santa Catarina, um bancário recorreu à justiça porque chegou a transportar, segundo testemunhas, até R$600 mil em dinheiro sem escolta por seguranças. O caso chegou ao TST depois que o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina manteve a sentença de primeira instância que negou o adicional de risco ao trabalhador. De acordo com os desembargadores, o bancário não comprovou que os valores em cheques ou espécie justificavam escolta por segurança. Mas a primeira turma do TST concluiu que o bancário foi exposto ao risco de violência, sendo devido o pagamento do adicional. Porém, para o relator do caso, o ministro Hugo Carlos Scheuermann, o bancário não demonstrou no processo que o transporte desses valores era feito regularmente. Por isso, o valor do adicional foi reduzido de 15% para 7%. O HSBC recorreu da decisão. O caso provocou debate na Seção 1 de Dissídios Individuais. A discussão foi em torno da reparação devida no caso. O pagamento de adicional de risco ou de indenização por dano moral? Bom, para o relator do caso na SDI1, ministro Renato de Lacerda Paiva, o pagamento do adicional de risco não seria uma prática punitiva contra a empresa e não está previsto na Lei 7.102 de 1983, que trata do assunto. A consequência do descumprimento por parte do estabelecimento bancário de tais disposições é a imposição de multa, advertência e interdição do estabelecimento, conforme o caso. Não há, portanto, qualquer previsão na Lei 7.102 de 83 de concessão de adicional de risco ao bancário ante descumprimento de seus preceitos. O ministro Augusto César de Carvalho, que abriu divergência, defendeu que a decisão da primeira turma fosse mantida, mesmo não havendo previsão do adicional na lei. O equilíbrio contratual, que é uma derivação, é uma decorrência da comutatividade dos contratos, não depende necessariamente de previsão legal. Há discricionariedade, sim, da atividade jurisdicional, no civil, no trabalhista, para assegurar esse equilíbrio contratual, ainda que a lei não contemple rigorosamente qual a prestação que vai corresponder àquele ônus que foi atribuído, no nosso caso aqui, ao trabalhador. O ministro Valmir Oliveira da Costa, que seguiu a divergência, considerou ter havido desvio de função no caso. O que se deu aqui, ainda que a guisa de adicional de risco, foi uma espécie de plus salarial pela utilização indevida do bancário no transporte de valores, o que, a meu juízo, redundaria, inclusive, até também numa indenização pelo dano moral
em razão do risco da atividade. Já os ministros que seguiram o relator concluíram que o transporte de valores foi esporádico e, para coibir o ato ilícito do banco, seria mais eficaz um pedido de indenização por dano moral. A composição deveria ser, como nós temos feito aqui, me parece, através de dano moral, em razão do ato ilícito, pela ofensa imaterial praticada, e com base no artigo 6º da Constituição Federal, quando ela apresenta como direitos sociais, entre eles, exatamente a segurança, que deve ser observada nas relações de natureza privada. Se busca coibir essa prática mediante a imposição de uma indenização no que o empregador, para coibir o ato do empregador, na medida em que ele afeta a incolumidade física do empregado e expõe a risco a saúde e a incolumidade física do empregado. No julgamento, acompanharam a divergência aberta pelo ministro Augusto César de Carvalho os ministros Valmir Oliveira da Costa, Hugo Scheumann e Cláudio Brandão. Seguiram o voto do relator, ministro Renato de Lacerda Paiva, pelo afastamento do adicional de risco, os ministros Aloísio Corrêa da Veiga, Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro, José Roberto Freire Pimenta, Alexandre Agra Belmonte, João Oreste Dallazen e o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen. Por maioria de votos, então, a SDI1 aceitou o recurso do Banco HSBC e o bancário não vai receber o adicional de risco. Aqui se poderia cogitar a indenização por dano moral com sentido pedagógico ou mesmo até de um plus salarial, como diz o ministro Valmir, pelo acúmulo de funções, mas não a título de adicional de risco, porque aí nós estamos frontalmente desautorizando o legislativo ao editar uma lei expressa, que não deixa margem a dúvidas para que possamos dar uma outra interpretação diferente do que o texto legal diz, clara e expressamente. E a seção 1 de dissídios individuais é responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Os julgamentos ocorrem no TST todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, e as sessões podem ser acompanhadas ao vivo pela internet. É só acessar o site do tribunal e clicar no link Sessões ao Vivo. E também teve sessão do Tribunal Pleno. Os ministros definiram o índice de preços ao consumidor amplo e especial como fator de atualização de créditos trabalhistas. Eu vou começar agora com o repórter Alexandre Matula, que acompanhou os trabalhos e tem mais informações. Olá, Matula, tudo bem? Então, por que os ministros decidiram rever a correção de créditos trabalhistas? Pois é, Ana, os ministros observaram durante o julgamento de 4 ações diretas de inconstitucionalidade que o Supremo Tribunal Federal afastou a aplicação da taxa referencial, porque concluiu que essa taxa referencial não era suficiente para recompor a perda inflacionária. E aí esse entendimento acabou gerando um efeito colateral na área trabalhista. O Supremo já vinha adotando o IPCA na correção de precatórios e também em decisões administrativas, o que acabava resultando em uma situação de desequilíbrio entre entidades públicas e privadas. Agora, todos terão os créditos corrigidos pelo mesmo índice. Ana. Tá certo, Matula. Muito obrigada pelas informações. Bom, então vamos agora conferir a reportagem completa para entender a mudança. Durante a sessão do Pleno do TST, os ministros decidiram, com base no voto do relator, ministro Cláudio Brandão, que a correção de créditos trabalhistas passa a ser feita agora pelo IPCA-E, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, medido pelo IBGE. O STF chegou a adotar um índice em questões que envolvam precatórios, mas havia situações em que a TR era usada também. Demonstro, senhor presidente, a diferença entre os dois índices, o IPCA-E e a TR, em tabela que inclui no meu voto no período de 2011 a 2014, mostrando a diferença para menor sempre da TR, à exceção de um único mês, no mês de julho de 2001, em que superou o IPCA em 0,02%. A correção monetária pela taxa referencial já havia sido considerada inconstitucional pelo STF no julgamento de outra ação. Concluiu a Suprema Corte que a utilização da TR como fator de remuneração não recompunha
a perda inflacionária e, consequentemente, gerava um pagamento menor do débito trabalhista, do débito corrigido por intermédio dos precatórios, objetos precatórios. Também no TST se utilizou a mesma tese para adotar o novo fator de correção. Os ministros modularam os efeitos da decisão, que deverá prevalecer a partir de 30 de junho de 2009, data em que entrou em vigor o dispositivo declarado inconstitucional pelo STF. A fim de resguardar o ato jurídico perfeito, a mudança do índice, porém, não se aplica a situações jurídicas consolidadas, resultantes de pagamentos efetuados nos processos judiciais em andamento ou extintos, em virtude dos quais foi extinta a obrigação, ainda que parcialmente. A modulação vale apenas para os processos em curso, em que o crédito ainda esteja em aberto. A decisão quanto à inconstitucionalidade foi unânime. Na parte relativa à modulação, ficou vencida a ministra Dora Maria da Costa, que propunha a modulação a partir de março de 2015. Ressalvaram o entendimento os ministros Guilherme Augusto Caputo Bastos, Alexandre de Souza Agra Belmonte e Maria Helena Malman. O acórdão será encaminhado à Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos do TST para emissão de parecer sobre a orientação jurisprudencial 300, da seção 1 de dissídios individuais. E veja, depois do intervalo, gestante demitida vai receber indenização mesmo tendo conseguido novo emprego. E mais, Caixa Econômica Federal terá de devolver valores descontados do Vale Transporte de trabalhadores grevistas. Estamos de volta com o Revista TST. E vamos agora fazer um giro pelas turmas do tribunal e conferir alguns casos julgados. E eu começo com um destaque da quinta turma do TST. Os ministros consideraram válidos os descontos salariais que a Companhia de Indústria Têxtil Valença Industrial impôs a 3 empregados por terem faltado ao serviço durante a greve. A maioria dos ministros entendeu que não existiu situação excepcional que justificasse a remuneração do período, no qual houve a paralisação das atividades. E vamos agora conferir a pauta de julgamentos da sexta turma do TST. Por lá, os ministros decidiram, por unanimidade, que o Banco Renner vai pagar como hora extra o intervalo de um empregado que trabalhava além das 6 horas contratadas. Para a turma, se a jornada de 6 horas é ultrapassada habitualmente, o empregado faz jus ao intervalo de, no mínimo, 1 hora, conforme estabelece a súmula 437 do TST. A decisão já transitou em julgado. E a Caixa Econômica Federal terá de devolver valores descontados dos vales transportes de trabalhadores grevistas. O caso foi julgado pela quarta turma do TST. A Caixa Econômica Federal terá de ressarcir empregados grevistas do banco em São Paulo, que tiveram descontados nos salários valores do Vale Transporte durante um período de greve, ocorrido em 2010. A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso do banco, porque julgou que não havia violação de dispositivos legais, alegada pela Caixa no julgamento feito pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Também não ficou caracterizada divergência de jurisprudência que justificasse a análise do recurso pelo TST. E o nosso giro de notícias continua. Vamos agora para a 7ª turma do TST. Por lá, os ministros decidiram que uma gestante demitida durante a gravidez tem direito à estabilidade provisória, mesmo tendo conseguido um novo emprego. O entendimento unânime foi de que a garantia constitucional da estabilidade é para proteção ao direito da criança que vai nascer e que o direito à indenização não está atrelado à reintegração. Inclusive, esse caso ele teve grande repercussão na página do TST no Facebook, recebendo mais de 400 comentários. E o destaque é para o comentário do Henrique Tavares. Ele escreveu: não houve qualquer afronta ou irregularidade. Houve aplicação direta da lei e indenização correspondente. Parabéns ao TST.
Faça você também como o Henrique e deixe a sua opinião na página do TST no Facebook. O endereço você confere aí na tela. E chegou a hora do quadro Quero Post. Os temas são selecionados a partir das dúvidas enviadas pelas redes sociais com a hashtag Quero Post. O Vladimir Pereira quer saber sobre os direitos trabalhistas dos condutores de veículos de emergência. A sirene toca após um chamado de urgência. A partir desse momento, lidar com a pressa é encarar os riscos para ajudar a salvar vidas. É adrenalina. E o condutor ele tem que ter muita responsabilidade, porque você tem que estar de olho no trânsito, no olho do paciente. No caso que falar, agravou, aí você já tem que acelerar mais. A atividade arriscada exige calma e autocontrole de quem assume a direção. Raimundo fez o CVE, o curso exigido dos condutores de veículos de emergência. Passa por uma reciclagem a cada 5 anos, mesmo com 18 anos de experiência. No serviço de atendimento móvel de urgência, há motoristas que lidam com essa adrenalina 6 horas por dia e outros que encaram jornadas diferenciadas, de 12 ou até de 24 horas. Esses profissionais que pegam plantões estendidos também contam com um tempo maior de folga, de acordo com a escala de serviço. Dentro do horário de trabalho, os intervalos para descanso ou para fazer refeições dependem da jornada de trabalho e, sobretudo, do bom senso. Como não há uma regra que estabeleça um tempo específico, são permitidos desde que não atrapalhem o serviço. Mas o curioso mesmo é que até hoje a jornada de trabalho é fixada com base na convenção coletiva de outra categoria. A carga horária dos condutores de ambulância segue as mesmas regras fixadas para os rodoviários e para os motoristas de cargas. Isso porque eles sempre foram representados pelo mesmo sindicato. Um passo importante para a garantia dos direitos dos condutores de ambulância só foi dado em junho do ano passado, com a regulamentação da profissão e a autorização para a associação sindical. Mas a categoria defende que ainda há muito a ser discutido antes de, enfim, ser fechado o primeiro acordo coletivo próprio. A maioria dos motoristas não só guia a viatura, como também auxilia as equipes de resgate, atuando diretamente no atendimento às vítimas que dependem de socorro. Nós temos a necessidade de receber o grau máximo de salubridade. Por nós estarmos dirigindo a ambulância, que já é um veículo contaminado, que nós transportamos todo tipo de pessoas com qualquer tipo de doença. Então, por isso que nós hoje temos 20% de salubridade, mas nós estamos pleiteando aí o grau máximo, que é de 40%, porque nós participamos do atendimento fielmente ali junto com a equipe. O adicional de insalubridade em grau médio, comprovado por laudo de inspeção, é garantido à categoria com base na norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. A porcentagem incorporada ao salário do trabalhador tem como finalidade compensar o contato direto com pacientes doentes e as condições insalubres do transporte durante o resgate. E depois do intervalo, conheça o Núcleo Permanente de Conciliação do TST, voltado para a negociação de acordos em nível nacional. Voltamos com o Revista TST e veja agora outras notícias de destaque na Justiça do Trabalho. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, assinou termo de cooperação para o fortalecimento do movimento Ação Integrada, voltado para a reinserção social de trabalhadores resgatados de situações de trabalho escravo. O presidente afirmou que dará a este programa a mesma atenção e esforços dedicados aos programas Trabalho Seguro e de combate ao trabalho infantil. Cerca de 70 juízes, desembargadores e médicos de todo o Brasil participaram do curso Nexo de Causalidade entre Doença e Trabalho, realizado no auditório da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. Durante 3 dias, foram discutidas ações voltadas para a saúde do trabalhador.
Na mesma semana, os gestores nacionais do Programa Trabalho Seguro se reuniram com instituições parceiras para dar continuidade às ações de 2015, que tem como foco a prevenção de acidentes com máquinas. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, fez correição ordinária no TRT da 23ª Região. Durante uma semana, o ministro avaliou os trabalhos do regional e destacou a produtividade da Justiça do Trabalho em Mato Grosso no primeiro semestre de 2015, 89,8%, quase 3 pontos acima da média nacional. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, recebeu da presidente Dilma Rousseff a insígnia da Ordem do Rio Branco, a mais alta condecoração da diplomacia brasileira. A insígnia homenageia pessoas e instituições que tiveram mérito excepcional em suas funções. A Justiça do Trabalho, especializada na solução de conflitos trabalhistas, tem um núcleo voltado especificamente para negociação e formulação de acordos. Veja agora na reportagem de Carlos Balbino qual o papel, como funciona e qual a importância do núcleo permanente de conciliação do TST. Nem pense que as possibilidades de fechar um acordo se esgotaram só porque um caso chegou à mais alta instância da Justiça do Trabalho. Na Corte Superior ainda é possível uma última tentativa em busca de consenso. A chance de mudar o rumo de um julgamento está a apenas um clique. Qualquer um dos interessados que integram um processo pode solicitar uma audiência de conciliação com a ajuda dos advogados que devem ter a senha para a visualização dos autos no TST pela internet. Assim que os pedidos de conciliação são recebidos, uma equipe fica responsável por promover o encontro entre as partes. É nessa hora que entra em cena o NUPEC, Núcleo Permanente de Conciliação do Tribunal Superior do Trabalho. Mas nem tudo é assim, digamos, tão simples, quando se lida com casos que tratam de questões complexas. Primeiro que para o pedido de conciliação feito pela internet não ser arquivado, é fundamental que haja o interesse de todos os envolvidos na negociação. A audiência também só é marcada após ser identificada a possibilidade de solução consensual. Justiça do Trabalho, na verdade, ela se baseia muito mais na conciliação do que, na verdade, no julgamento das causas. O nosso interesse, em primeiro lugar, é sempre que haja uma conciliação entre os interesses do empregado e do empregador. Portanto, a iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho de instituir, já no âmbito aqui de um tribunal, digamos assim, de instância extraordinária, um núcleo de conciliação, demonstra a importância que a conciliação tem para o direito do trabalho. As audiências podem ser intermediadas pelo ministro relator do caso ou pelo presidente do TST, responsável por todos os processos que ainda não foram distribuídos. Cabe ao NUPEC organizar a pauta, prestar auxílio administrativo e operacional às tentativas de acordo, fazer a interlocução com os núcleos de conciliação dos tribunais regionais do trabalho, notificar as partes, marcar a data, o horário e o local da conciliação. Bom, é muito importante frisar que a parte não precisa vir ao Tribunal Superior do Trabalho, se deslocar até Brasília para que haja essa tentativa de conciliação. Ela também pode ser designada no próprio Tribunal Regional ou na vara de origem, facilitando, assim, o acesso à justiça. Em 2 anos e meio, o NUPEC recebeu mais de 400 pedidos para a realização de audiências de conciliação, a maioria para a solução de dissídios individuais. À frente da mesa de negociação, ao todo foram costurados aproximadamente 60 acordos. Temos casos aqui de processos bastante significativos, que envolviam valores altos e processos bastante delicados que foram resolvidos mediante negociação no NUPEC. A realização das audiências de conciliação não prejudica o andamento dos processos no Tribunal Superior do Trabalho. Quem faz a mediação destaca ainda outras vantagens da solução dos conflitos por meio de acordos, como redução na quantidade de recursos e maior celeridade para o desfecho do caso em qualquer fase do processo. A conciliação, além de resolver o processo, ela resolve o litígio, resolve a questão jurídica e, mais do que isso, consegue pacificar a solução. E este órgão tem essa finalidade, que é tentar fazer com que se construa uma solução diferente daquela que a decisão judicial poderia construir.
vamos saber com a Carolina Sete quais são os destaques do Jornada, programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 TRTs. Olá, Carolina. E aí, o que você traz de destaque pra gente? Olá, Ana Amélia. O Jornada dessa semana traz uma reportagem especial sobre o teletrabalho, aprovado pelo Tribunal Superior do Trabalho em 2012. Essa modalidade de serviço nos TRTs e nas varas do trabalho do país também foi aprovada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho em 2015. E para saber mais sobre o teletrabalho, nossas equipes viajaram por Brasília, Maceió e Curitiba. O Jornada estreia toda segunda-feira às 7h30 da noite. É com você, Ana Amélia. Tá certo, Carolina. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho aí para vocês. Bom, e o Revista TST fica por aqui, mas você continua acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo aplicativo do TST. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!